pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer pra quem não sabe, eu gosto de fazer book haul por trimestre, porque tem meses que eu compro pouco, tem meses que eu não compro nada e tem meses que eu compro bastante. Essa pilha aqui são os livros que eu comprei no último trimestre, que é de julho, agosto e setembro. Então, vamos começar. Primeiro aqui da pilha é uma leitura atual minha, que é O Senhor dos Anéis. Eu comecei a ler, na verdade eu comecei a assistir a série da Prime Video, Os Anéis de Poder, achei bacana, gostei tudo das ideias. Eu falei, vou ler os livros, chegou a minha hora, porque eu digo isso, né? Eu não sou uma leitora de fantasia. Então, pegar logo de cara O Senhor dos Anéis é meio que chegar com os dois pés no peito, praticamente. Mas enfim, comprei apenas o volume 1 para ver se eu conseguia ler. E para minha surpresa, eu consegui. Tá sendo muito bacana a leitura. Eu leio mais ou menos 10 páginas assim por dia e tá sendo bem mais fácil do que eu esperava e eu tô me encantando muito com a história do que eu não esperava. Então, eu comprei essa edição aqui da HarperCollins, é a de capa dura. E aí, eu terminando ele, eu vejo onde eu encontro os outros livros. Outro que eu comprei nesse trimestre foi esse aqui do Pushkin. Pra quem não sabe, o Pushkin é um dos meus autores russos favoritos. E eu comprei esse aqui, que é toda a prosa dele reunida. Então tem... E aqui é interessante que prosa também tem poema em prosa. Por exemplo, o Evgeny Onegin é um poema em prosa. Então, ele tá aqui pra vocês darem uma olhadinha. Eu comprei na Amazon. Eu sempre tô acompanhando vários preços de livros importados. E esse aqui apareceu, acho que se não me engano, por R$50. Eu comprei na hora, porque não poderia ficar sem. Eu marquei no índice o que a gente tem em tradução para o português. E o que não tá marcado é o que não tem tradução, ou pelo menos eu não encontrei ainda. Mas, enfim, já li, digamos que eu já li bastante desse livro, né, na tradução, mas quando você tem um autor favorito, o livro nunca é demais. Continuando com Pushkin, comprei esse aqui também, chama Poesia Seleta, esse é poesia mesmo, e é uma reunião de poesia. Aqui tem bastante poema que não foi traduzido, e poema em prosa também. Por exemplo, o Cavaleiro do Bronze tá aqui, tem uma outra história também chamada Os Ciganos, tá aqui também. No caso, Os Ciganos, a gente, pelo menos eu não encontrei tradução. Depois, no projeto Turgenev, comprei o Ásia, esse aqui pela editora 34, foi um lançamento deles esse ano, se não me engano. E é uma história muito bonita. Uma coisa que eu tô achando curiosa e interessante do Turgenev é que a gente não vê o tempo passando, a gente continua lendo e a história vai fluindo, enfim, é muito gostoso. Eu fiz várias anotações aqui, enfim, me deliciei com essa história, muito gostosa. E agora eu vou ler alguns textos críticos, porque eu fiquei interessada da época que lançou. Depois, um projeto que está em andamento aqui é os Diários da Sofia. Comprei nesse último trimestre. Para quem não sabe, eu tô fazendo a leitura deles. Agora a gente tá no ano de 1900. E é isso. Acho que, né, dispensa comentários, porque tem toda uma playlist sobre ele. No caso, eu tô praticamente na metade. E em relação aos anos também. A Sofia morre no final, se não me engano, em 1919. Então aqui já tá na reta final também do diário. Próxima compra, essa foi relativamente uma sorte, talvez eu diria, mas foi de graça. Eu tinha um crédito no sebo, né, pra trocar, e encontrei esse livro de ensaios do Thomas Mann. E tem alguns ensaios aqui bem interessantes. No caso, os ensaios do Thomas Mann hoje saem pela editora Zahar. Vou deixar aqui na tela para vocês a capinha das edições. E aqui são algumas seleções. Então, alguns ensaios que tem aqui, tem nessas edições também, mas tá bem esparso. Então, esse é o índice, para quem tiver curiosidade. E eu tô bem curiosa para ler o Arte do Romance, o Artista e a Sociedade, o ensaio sobre Chekhov e depois um ensaio sobre Goethe e o Tolstói. E a minha última aquisição desse trimestre, uma aquisição mais que especial, que foi relativamente de graça, porque eu vou explicar certinho, foi a edição de Guerra e Paz pela Kozak Naif, né? Elas são 2 volumes. É feito em encadernação de Bíblia, então a capa ela é molinha, a folha é bem engraçada, essa folha, porque ela não chega a ser papel de Bíblia, mas ela também não é um papel super grosso. Mas dá pra ler muito bem, maravilhosamente. Eu troquei ela no sebo e paguei uma diferença, se não me engano, de R$50, porque eu tinha a edição atual. Eu não gostei da diagramação desse box da Companhia das Letras, porque eu acho que as letras ficaram muito miudinhas e eu tenho miopia. Então era muito difícil ler pra mim, assim, mesmo usando óculos ainda tava bem pequeno pro meu padrão. Então eu fui no sebo um dia e encontrei. Essa edição é a versão capa em tecido. Infelizmente não tem o box de plástico, né, pra proteger, mas é o de menos, né, considerando que, por exemplo, eu paguei R$50, se a gente for ver bem. Padrão, assim, né, acho que ele ficava exposto, enfim.
tá aqui com marquinhas aqui em cima e só. De resto tá novinho e acho que nunca foi lido também, porque não sei. Enfim, aqui só lixar e tá tudo certo. Então foram essas as minhas aquisições nesse último trimestre. E para esse vídeo não ficar tão pequenininho assim, eu decidi compartilhar aqui para vocês verem como que eu me arrumo aqui nas leituras, como que eu organizo a minha biblioteca. Então, vamos lá. Bom, agora a gente tá aqui na tela do meu Notion. E dando uma geral aqui, vocês vão ver que ele é bem simples. Mas eu sou do tipo de quanto mais simples, melhor, porque a tendência de eu largar alguma coisa que é muito complicada de usar dia a dia é muito grande. Então, para começar, eu tenho esse painel de navegação aqui do ladinho. Como vocês podem ver, ele tem essa beiradinha vermelha, então significa que ele é um bloco sincronizado em outras partes do meu Notion. Eu tenho 2 botões aqui sobre ideia de conteúdo, mas não é o momento agora. E livro novo. Então, esse livro novo é um jeito fácil que eu encontrei de sempre adicionar novo livro. Então, quando eu compro um novo livro, eu venho e clico aqui em livro novo. Aqui são outras páginas que eu tenho no Notion e hoje a gente vai conversar sobre a página de biblioteca, que é o que a gente está aqui. Então, em biblioteca, eu tenho essa parte de baixo aqui chamada páginas úteis, né, que eu gosto de chamar. E a primeira delas é, de fato, a minha biblioteca. Então, eu tenho catalogado todos os meus livros aqui no Notion. Demora um pouquinho para carregar, porque tem um certo número. Eu fiz essa catalogação primeiro no Google Planilha, porque eu achei muito mais fácil fazer por lá do que pelo Notion. Aí, depois, eu só coloquei aqui no Notion e só importei, né, a planilha que tava lá aqui pro Notion e pronto, já tava tudo selecionadinho, porque para cada cadastro ter que selecionar cada caixinha de seleção, para mim tava dando nos nervos. E é a partir dele que eu uso outras visualizações, outros bancos de dados que eu tenho na minha página de biblioteca. Então, a primeira são as leituras atuais. Então, aqui tenho as 3 leituras atuais que eu tô fazendo, informações sobre o livro, a capa que eu coloco é só para as leituras atuais e as próximas leituras. Depois eu coloquei aqui o número de páginas que eu já li, né? No caso do Senhor dos Anéis, já tô na marca de 90 páginas. E o progresso, 14,9%. 15% do livro eu já li. O status é o em andamento e eu tenho aqui essa questão de meta diária. Eu fiz essa meta diária para eu ter mais ou menos uma ideia de quanto eu tenho que ler por dia. Mas eu não necessariamente sigo ela muito à risca. Então, por exemplo, no Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, eu tenho a meta diária de 10, 11 páginas por dia. Porém, tem dias que eu leio 20 páginas, que é mais ou menos um capítulo. Então, aqui fica o meu guia, para ver se eu tô seguindo ali minha meta, mas não é também uma coisa escrita em pedra. Depois eu tenho a minha TBR, ou próximas leituras. Essas próximas leituras, eu poderia pôr toda a minha biblioteca de não lidos. Mas esses são os livros que eu, primeiro, tenho interesse e, segundo, fazem parte de algum clube de leitura, algum projeto de leitura pessoal meu. Então aqui eu tenho essa biografia do Dostoiévski para terminar. Falta literalmente, acho que 100 páginas para terminar e eu tô enrolando porque eu não quero que termine, mas enfim. Chegou o momento, tem que terminar, esse é o 3º volume. Depois eu tenho O Pais e Filhos, do Turgenev, que é o livro do mês do projeto de leitura os romances do Ivan Turgenev em ordem cronológica. E se aparecer mais algum livro aqui, que eu tiver interesse, é só vir e colocar. Outra coisa também que eu tenho e que eu gosto de visualizar é esse gráfico aqui de lido e não lido da biblioteca. Como vocês podem ver, a minha biblioteca mais ou menos é de 70% de livros não lidos. E pra mim, não me incomoda esse número. Eu acho bacana. Eu gosto muito de ter a opção de ter livros aqui comigo, de eu poder procurar coisa de leitura. E principalmente de poder consultar, principalmente os livros teóricos, porque a minha biblioteca não tá aqui, mas ela é, digamos que meio a meio. Meio de ficção, meio não ficção. Então, acho bacana. A maioria dos meus livros de não ficção, eu uso eles muito para consulta. Então, não é uma leitura do começo ao fim, né? De cabo a rabo. Depois, baixando aqui para a segunda parte, né, da tela, eu tenho a minha biblioteca em si. Então, aqui tá todos os meus livros. E aqui eu gostei de deixar essa partezinha aqui, mas principalmente para pesquisar livros mesmo. Tanto que aqui eu limitei para mostrar apenas os 10 primeiros. Tá em ordem alfabética por autor. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Tolstói, vai aparecer tudo que tem de Tolstói para mim. Então, seja livros do autor, tem também outro autor aqui, que seria a filha dele, tá tudo aqui. E eu acho bem mais simples pesquisar. E para terminar, aqui são a visão de livros comprados. Eu gosto de ter esse controle, em parte por curiosidade, em parte para orçamento pessoal, para ver quanto eu tô gastando por livro, eu tô comprando muito, eu tô comprando pouco, enfim, para manter ali o orçamento. Então, eu tenho aqui de janeiro a dezembro, e aí eu coloquei aqui vários campos para ser mostrados. Então, no caso de janeiro, eu comprei 5 livros,
livros, gastei um total de 191 e o valor médio dos livros é de 38. Como que aparece isso aqui pra mim? Vou pesquisar um livro novo aqui, desse do Book Haul que eu mostrei pra vocês. Aqui, os ensaios de todas. Aqui, vou abrir esse livro aqui. Então tem título, autor, os campos lá de seleção. E aí tem essa partezinha aqui que é o que tá usando aqui. Então, mês de compra, comprei em julho. Quanto que foi? 0, porque foi uma troca. E onde eu comprei foi no Sebo. E aí eu tenho praticamente essas opções aqui. Sebo é quando eu compro no Sebo mesmo, no caso o Sebo que eu visito. A Amazon, Estante Virtual, Americanas e Editora, que é quando eu compro direto com a editora. E aqui voltando em páginas úteis, para terminar mesmo, eu tenho essa página de listas de leitura. Uma coisa que eu adoro fazer são listas de leitura para no futuro eu consultar, enfim. Então eu tenho algumas aqui, por exemplo, tem de Shakespeare, então comédia, tragédia e algumas específicas. Que mais? Eu gosto de um seriado, né, do Jornada nas Estrelas, e tem muita referência literária. Então, está aqui onde as referências. Tem do Borges também, que eu gosto, é um autor que eu gosto, que eu espero ler tudo um dia, então está aqui. Tem essa página aqui que eu chamei de Pioneiras, é um projeto pessoal de leitura de autoras do século XIX brasileiro, então eu fiz aqui a seleção, tudo que tem publicado delas. Fundação do Asimov também, eu quero ler, então está aqui alguns títulos, acho que eu tenho a maioria deles, se não me engano eu só não tenho um dos robôs, o resto eu tenho tudo. O que mais? Literatura gótica também é um gênero literário que eu gosto bastante, então eu marquei aqui alguns livros, porque na época que eu comecei esse projetinho de literatura gótica, eu não tinha lido quase nenhum. Então eu listei aqui os principais que eu lembrei de cabeça, que eu peguei em sites, enfim. E depois fui marcando conforme eu fui lendo. Voltando aqui para a página da biblioteca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa organização. E se vocês tiverem interesse por algum possível template aqui da minha biblioteca, fiquem à vontade para comentar. Então a gente se vê no próximo vídeo.